Educação em Evidência. Esse é o programa que foi criado para que as escolas do nosso município, elas possam apresentar aquilo que é desenvolvido em suas estruturas. Só que hoje o programa está diferente. Para vocês que estão em casa, que estão nos acompanhando desde o primeiro programa, e para vocês que estão chegando hoje para nos acompanhar a primeira vez, nós não estamos recebendo uma escola do nosso município. Nós estamos recebendo uma instituição que há 5 anos atrás foi plantada uma sementezinha e que hoje vem apresentando os frutos que foram desenvolvidos para a comunidade. Eu estou falando do Nortear, que é justamente essa instituição que vem numa luta constante de mostrar para a comunidade que o processo de inclusão, ele tem que ser levado a sério, tem que ser muito respeitado. Por isso que hoje eu estou recebendo 2 mães, 2 mulheres e 2 professoras, não professoras de sala de aula, mas professoras da vida. Então, para que vocês conheçam um pouquinho dessa instituição, eu gostaria de dar umas boas-vindas à professora Gilvaneide Santos e à professora Rosailma. Quando eu faço essa relação de professoras, mesmo vocês não estando em sala de aula, mas vocês têm um potencial gigantesco, porque no dia a dia vocês conseguem fazer com que o processo de ensino-aprendizagem de seus filhos e daquelas famílias que são acolhidas por vocês possam vir a acontecer de fato. Então, eu vou fazer diferente hoje, viu, professora? Vou deixar aqui Gilvaneide Santos se apresente para quem está em casa e para nós aqui, dizendo quem você é na sua essência. Agora é a hora de você se abrir. Isso mesmo, Jaire. Primeiramente, agradecer pela valiosa oportunidade, né, de falar um pouco da minha história, de falar do Projeto Nortear, da instituição que é a Nortear. Nortear, na verdade, é uma associação de famílias de pessoas com autismo do município, mas antes dela surgir, de ser fundada, de ser criada, existiu toda uma trilha. Eu sou professora há 32 anos, né, lotada na SEMEC aqui de Currais Novos. Tenho 2 filhos, sou divorciada e sou militante da causa da pessoa com deficiência há mais de 20 anos. Muito bem. Por quê? Porque a partir de... Aliás, há 10 anos atrás, eu me tornei membro voluntário do COMAD, que é o Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. Na época, já era professora. E foi, para mim, uma grande capacitação que me encorajou a buscar, a me capacitar cada vez mais e me sentir segura a desenvolver esse projeto. Mas o que me inspirou, de fato, foi justamente o diagnóstico do meu filho Alisson, que tem 30 anos, né, e tem o autismo nível 2 de suporte. Alisson, na época, você imagine, hoje nós falamos de inclusão, nós falamos de busca, nós falamos dessas lutas e militâncias. Você imagine há mais de 25 anos atrás, que não se falava a respeito, e o quanto que foi desafiador para mim, enquanto mãe, não só para mim, eu acredito que todas as mães atípicas da época sofreram bastante, mas eu sou muito grata a Deus por ter me fortalecido e ter buscado ajuda para fazer com que esse projeto viesse a ser elaborado. E aí, esse projeto só foi possível de acontecer a partir do encontro com as mães. Por quê? Porque na época eu já trabalhava no centro de reabilitação, né? Sou funcionária do centro de reabilitação há mais de 18 anos. E para mim foi uma grande escola onde eu tive a oportunidade valiosa de trabalhar com crianças nos variados tipos de deficiências, incluindo crianças com autismo. E aí eu me recordo, Jaire, que há mais de 7 anos atrás eu estava numa reunião do COMAD, onde nessa reunião estavam presentes Valfredo Galvão, grande militante da área da pessoa com deficiência, que também foi presidente do COMAD nesse período. Estava Décio Santiago, que é representante coordenador, né, da luta da pessoa com deficiência no Estado. Odon Ábido, que Odon Ábido foi um grande incentivador no dia dessa reunião, quando eu compartilhei lá na reunião que tinha o desejo de um dia fundar uma instituição voltada para a pessoa com autismo aqui no nosso município. E eu disse para eles assim, que eu não tinha interesse que fosse a Associação de Amigos de Autistas, como é de praxe em todas as associações, ter esse nome. Que a associação tivesse um nome diferente e que no nome tivesse o TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista. E Ábido, ele costuma dizer que ele é o pai da Nortear. Por quê? Porque ele disse, Gil, pode contar conosco. Se você tem esse desejo, tem esse sonho, então vá em frente, coloque ele em prática e conte conosco para dar um suporte e orientação. E ele me repassou um modelo de estatuto na época. E isso, assim, para mim foi um divisor de águas.
Eu me lembro que Virgínia, que também é parceira, né, Virgínia das Posberne, Márcia Guedes, que também assim, é militante, né, elas são fundadoras da Posberne aqui de Currais. Então, são muitas pessoas que têm suas histórias e que, a partir das suas histórias, se fortalecem para buscar algo de melhor para seus filhos, e que isso, quando une as mãos com outras famílias, com histórias semelhantes, faz com que a coisa aconteça. Nortear jamais seria possível de acontecer se não houvesse o encontro. Só que para haver esse encontro, houve todo esse projeto, toda essa trilha. Eu me recordo que Alisson, quando tinha 13, 14 anos, 15 anos, eu me vestia de azul. Eu pedia para fazer a impressão dos panfletos nas escolas onde eu trabalhava e ia para a rua, eu e Alisson. Só um minuto, para vocês que estão em casa, prestem atenção nesse ponto que a professora Giovaneide vai colocar agora. Fica à vontade relacionado aos panfletos. Isso, eu me recordo que eu pedia para fazer a impressão dos panfletos, nesse caso era no centrinho já, que eu já estava lá, e eu ia para as ruas, e eu ia para o centro da cidade, para as lojas, junto com ele, e eu realmente me sentia encorajada a expor o meu filho para que ele pudesse falar sobre isso, por mais que existisse o olhar torto, por mais que existisse a discriminação, mas era uma força que de certa forma me fazia ir à frente, porque eu imaginava assim, que quanto mais eu falasse sobre isso, quanto mais eu expôsse a situação, eu iria poder conseguir que as pessoas se sensibilizassem, que houvesse um pouquinho mais de cuidado com ele e com os outros que viessem naqueles caminhos que a gente foi trilhando. Então, inicialmente, é por isso que muitos que conhecem essa trilha que eu passei até chegar à fundação da Nortear, que dizem assim: Gil, eu me sinto feliz. Outro dia eu ouvi um depoimento da nossa vice-prefeita Ninha, quando estava numa audiência conosco, e ela disse assim: me sinto feliz e orgulhosa de saber que na nossa cidade tem essa instituição que está se fortalecendo a partir do momento em que as famílias se uniram a Gil. E ela olhou para mim e disse: Gil, que bom. Antes era só você e Alisson que caminhava pelas ruas. E hoje você tem aí uma comunidade forte de grandes famílias reunidas com você. Então, assim, eu me sinto feliz e grata a Deus por ter tido essa força inicial e principalmente quando houve um encontro das famílias. Porque como eu já frequentava o centro, trabalhava no centro de reabilitação, na época era psicomotricidade que eu atuava. Eu já tinha crianças que tinham autismo, que justamente foram as primeiras mães que eu fiz contato para chamar, para ficar junto e para a gente poder se unir e fazer realmente a coisa acontecer. E aí, as primeiras mamães, eu sou muito grata a Deus pela confiança que elas depositaram em mim na época que eu busquei. Foi a professora Janderli, que é muito conhecida aqui no município, né? Teve também Zefinha, que é uma mamãe que tem 2 filhos, né? Zefinha, que ela é da nossa diretoria também, certo? Teve Aparecida, que a gente chamava carinhosamente de Cida, mãe de João Vitor, que era outra criança que eu atendia na época. E em seguida, Patrícia, Ana Patrícia, que hoje é a primeira tesoureira, foi uma das mamães também que eu convidei para chegar junto. E quando esse grupo foi se fortalecendo, que a gente conseguiu formar um grupo de 9, 10 mães, nós formamos um grupo de WhatsApp para tentar mobilizar, e elas começaram a ser multiplicadoras, começaram a também fazer os contatos de outras mães que elas conheciam. E aí, no dia 2 de abril de 2018, nós conseguimos fazer o primeiro movimento de famílias de pessoas com autismo aqui de Currais Novos, começando a nossa história a partir daquele momento, que até meu amigo Luzitécio Albuquerque, que é do CMDCA, grande parceiro também da Nortear, ele disse: Gil, eu vejo aquele encontro do dia 2 de abril de 2018 como a bandeira do autismo foi erguida aqui em Currais Novos. Vocês começaram a fazer história a partir daquela data. E ali marcou, assim, muito, muito fortemente. E a partir dali a gente foi se fortalecendo, marcando outros encontros para depois surgir a diretoria. Né? Então, o Nortear antes e hoje apresenta uma cara totalmente diferente. Totalmente diferente. Pra muito mais fortalecida. Para vocês que estão em casa, quando eu falei que uma sementezinha foi plantada para que hoje o Nortear se apresentasse do jeito que está, é justamente devido a Giovaneide Santos, que, como ela mesma colocou, né, teve a iniciativa de ir às ruas, junto com seu filho, né? Quando eu falo isso, eu gosto de especificar para quem está em casa, porque a gente tem que dar a César o que é de César.
né? Então a gente tem que mostrar aquelas pessoas que inicialmente deram a cara a tapa e que hoje, graças a Deus e graças a várias mãos, a um trabalho sério, né? Que foi se fortalecendo e que hoje tem um aglomerado de famílias muito grande, né? Agora, a professora Givaneide, apresenta aí para nós a também professora, né? Com certeza. A professora Rosailma Araújo. Peça para ela se apresentar para nós. Rosailma, ela é assim uma das mamães que quando chegou na Nortear já deu uma grande contribuição, mas eu vou deixar que ela fale. Fique à vontade, querida. É tão interessante a gente escutar, porque a gente escuta a história de Gil. Na realidade, nós, famílias com filho com autismo, a gente só sabe a dimensão porque a gente está inserida ali, né? Porque antes, muitas da gente não sabia nem o que era o autismo. Eu sou Rosailma, mãe de Rian, com 9 anos. Ele é nível 1, tem UDI, deficiência intelectual, junto com TDAH, porque o autismo tem outras comorbidades. Isso. Tenho 3 filhos e estou terminando pedagogia. Não trabalho, mas ao mesmo tempo trabalho, porque a gente começa a história de ver a associação, aquela coisa do acolhimento que a gente tem no início, que quando a gente é chamada para que vê que o filho da gente tem um algo a mais, a gente fica assim transtornada, sem saber para onde ir. E aí, através do acolhimento daquelas mães que já faziam parte, como Gil já disse aí, é o nome de algumas que eu já conhecia. Gil morava na rua da minha mãe. Eu via a Alisson, mas eu não entendia o que é que Alisson tinha, porque eu não aquilo ali para mim, o autismo se tornou a verdade a partir do meu filho, né? Então, assim, eu procurei, fui acolhida na associação muito antes de ter um diagnóstico. Mas, assim, participei da programação do primeiro ano, assim, de forma informal, né, até na Câmara, que foi o meu primeiro momento, assim, com as mães, que eu me senti acolhida mesmo. Através de Gil, tive um momento, assim, muito difícil na questão do diagnóstico, porque a gente tem a dificuldade de ter o diagnóstico. Isso. Somos cobrados pela escola, porque a mãe, não que o pai não seja, né? Porque tem muita família que é só a mãe, que até é um peso maior. Mas é um peso maior das dificuldades que a gente tem, porque nossos filhos jamais serão um peso. Que eu digo muito assim, nós somos mães, nós não somos guerreiras, nós somos mães. E toda mãe, independente de ser típica ou atípica, ela quer o melhor para o seu filho. Só que a gente tem que ter outras funções. A gente tem que ter função de professora, de fisioterapeuta, de assistente social. Você tem que entender, muitas vezes a gente tem que entender até de lei. Nós nos tornamos um pouquinho advogada. Eu digo às meninas do grupo, assim, que depois que fortaleceu na associação, o suporte que eu tive com o Gil, hoje eu dou suporte a outras mães. Porque assim, a gente vai trilhando um caminho e aquelas mães que vêm atrás, a gente vai colocando elas na direção certa, né? Então, assim, a gente se torna assessora, tudo, psicóloga, porque assim, a gente é um apoio. Muito bem, que coisa boa. E a luta que a gente tem é que inserir nossos filhos, não de maneira diferente, mas de maneira igual na sociedade, né? Então, dizer para vocês que sejam muito bem-vindas e vocês que estão em casa também sejam muito bem-vindos para fazerem parte desse bate-papo que nós estamos iniciando aqui. Um bate-papo que será muito proveitoso, né? E que com certeza irá conscientizar vocês enquanto comunidade, vocês enquanto sociedade, a aceitarem o tema cada vez mais. Porque nós só vamos entender o valor, né, e a necessidade da valorização do processo de inclusão quando nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa, né? Então, vocês que estão em casa, já vou convidar de imediato para nós adentrarmos em algumas imagens, que é para a gente continuar falando de coisa boa.
né? Isso. Falar de inclusão, de aceitação e do trabalho que é feito através da junção de várias mães, né? Onde vocês realmente acolhem e fazem esse acolhimento serem replicados, né? Então, vamos começar? Claro, e eu de antemão, eu gostaria, antes que eu me esqueça, mandar o meu abraço carinhoso a todas as mamães, os papais, corujas da Nortear, e especialmente aquelas que logo no início disseram assim, estenderam as mãos e disseram, Gil, eu vou contigo, Gil, vamos juntos. E aí nós temos um lema, Jaire, que é o seguinte, ninguém solta a mão de ninguém. E o primeiro projeto que eu elaborei foi o Ciranda de Mães Corujas, onde esse projeto ele tem a finalidade de acolher as demandas emocionais das mamães, especialmente quando elas chegam com o diagnóstico fechado recentemente, quando elas chegam cheia de dúvidas, cheia de interrogações, frustrações, angústias e incertezas. E aí nós que já temos uma trilha, que já temos um conhecimento, que já conseguimos conquistar algumas coisas, vencer obstáculos, a gente abre as mãos e diz assim, você não está só. Seja muito bem-vinda. E aqui, se vocês não puderem contar comigo no momento, tem uma Rosa que chegou e já está mais, né, fortalecida. Tem uma Ana Patrícia, que hoje é a primeira tesoureira da associação, e eu também aproveito para mandar assim, o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito a toda a diretoria da Nortear, que é formada por pais e mães da instituição. Tá? A diretoria atual, vocês vão ver depois, vai ter um slide aqui, uma imagem para representar essa diretoria. Ao nosso vice-presidente Nerival Júnior, né, que é empresário lá da HS, mas assim, muito ocupado, não está aqui hoje, justamente por isso, porque está em capacitação, em treinamento, se não pôde estar. Mas nós temos uma equipe fortalecida, que é de pais e mães, que são conhecedores da causa e que sabem lutar. Então, baseado no que a senhora falou aí, relacionado às imagens, aí é que eu vou convidar vocês, né, a comentar para quem está em casa essa primeira imagem. A senhora falou aí da junção de várias mãos, que ninguém solta a mão de ninguém, né? Isso é um lema então, nosso. eu vou puxar essas várias mãos para essas várias peças desse quebra-cabeça que forma justamente o Nortear. Quando a senhora olha para essa imagem aqui, o que é que vem à sua mente? São muitas memórias, é uma sensação, primeiramente, de gratidão a Deus por ter fortalecido em frente, gratidão a cada família que acreditou, digamos que cada pecinha de quebra-cabeça dessa que está aí formando o nome Nortear, tem a mão de alguém que acreditou e que deu a sua contribuição, iniciando desde aquela reunião que eu falei lá do Comad, ao pai da Nortear, que deu esse nome maravilhoso, né? O próprio nome é uma logo, né? É uma instituição que tem um nome que a própria logo da instituição já inspira, já dá um significado. Nortear significa guiar, direcionar, né, orientar o caminho, de certa forma, né? E Nortear significa núcleo organizacional de reabilitação e amparo social da pessoa com transtorno do espectro autista, que é o TEA, né? Muito bem. Então, assim, é você entender que um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Mas quando a gente passa a sonhar esse sonho junto com outros que acreditam no seu sonho, a coisa acontece. Então, é justamente baseado nesse sonho, junto com os outros, que eu quero provocar a professora Rosailma. Me perdoe se eu estou sendo indiscreto em chamá-la de professora, mas é porque, para mim, a senhora é uma professora. E já é uma forma de incentivar a senhora a terminar o seu curso de pedagogia e ir para a sala de aula para dar suporte a essas pessoas que precisam de tanta atenção. Tá certo? Com certeza. Agora a senhora me diga uma coisa, professora Rosailma. Diante dessa junção de várias mãos, o Nortear hoje para a senhora já está familiarizada? Já vestiu a camisa? Já, eu vesti a camisa a partir do primeiro dia. Porque assim, eu... Se sentiu acolhida? Além de me sentir acolhida, hoje eu tenho uma função que eu digo muito às meninas, que se eu for viver para o Nortear, a gente não faz mais nada, né? Porque assim, cada dia que passa, vai chegando uma nova família, vai chegando uma nova mãe, uma nova família. E não só a família, outras pessoas que não sabem, porque assim... Nós, que somos mães atípicas, nós não queremos mostrar
que nós temos prioridade. Porque não é uma prioridade que nós temos com o nosso filho, é uma necessidade. Porque a cada momento a gente sabe o descontrole do nosso filho, né, Gil? Uhum. Nós não temos prioridade numa fila, nós não temos prioridade numa festa, nós não temos prioridade em nada. É uma necessidade, porque só sabe o que é uma criança com a necessidade, somos nós. E, às vezes, alguns familiares que estão ao nosso redor. Então, assim, o Nortear hoje é uma família. Na qual muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para se dedicar. Uhum. Que eu acho assim que não estamos perdendo tempo, de modo algum. Nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando porque nós aprendemos a cada dia, como eu já citei, né? Nós trabalhamos em várias áreas, sendo uma pessoa só. Lutamos por vários direitos. Por quê? Porque se a gente não for à luta como o Gil foi, que Gil é referência, porque quando a gente chega assim e diz assim, meu filho é autista, aí uma pessoa que já conhece o Nortear diz, você já faz parte da associação? Você já conversou com o Gil? Outra pessoa diz, vá, procure Gil. Então, assim, se tornou uma grande família. Eu falo isso porque na visita que eu fiz a vocês ontem, né? Eu pude perceber que o trabalho, além de ser um trabalho voluntário, que fique bem claro para quem está em casa, isso, né? Que é um trabalho voluntário. E apesar de ser um trabalho voluntário, no acolhimento que vocês estavam fazendo a uma mãe naquele momento, né? Deu para se perceber que o acolhimento é muito cheio de emoção, de muito amor, com né? certeza. De muito, vamos colocar assim, como é que eu posso colocar para vocês? Um acolhimento de se colocar no lugar da outra, porque vocês vivenciam essa situação, é justamente sobre isso que eu estou querendo só fazer abrir um parênteses aqui na fala de Rosa, porque eu tenho o privilégio, Jaire, de estar na instituição para acolher cada família novata que vai chegando e consigo me colocar no lugar das mãezinhas. E eu acredito que as mamães que me ouvirem, que estiverem ouvindo aqui esse programa que é muito valioso, certamente irão lembrar do momento em que foram acolhidas na Nortear. É com muito zelo, é com muito carinho, é se colocando no lugar assim, porque cada mãe que chega com a situação que eu até comparo com uma pessoa que vem com feridas abertas em busca de um consolo, de um alento ou de uma esperança de que aquela dor vai passar, de que aquela que ela está sentindo no momento vai ter uma solução. E aí uma das palavras que eu digo é: você não está só. Coisa boa. Eu costumo receber as mãezinhas, inclusive, estendendo minhas mãos e abraçando. E aí elas realmente, elas desabafam, elas têm o momento delas de chorar, de falar o que elas sentem, contar a história delas. Eu me sinto muito feliz e realizada quando, depois de uma conversa que pode ser de 40 minutos, 1 hora, o momento que for necessário, eu fico à disposição daquela mãe para acolher as demandas emocionais dela e poder dar a ela, pelo menos, uma palavra de esperança. Eu me sinto muito feliz e realizada quando ela chega chorando e sai sorrindo, dizendo: muito obrigada, que bom que eu não estou só. E depois desse acolhimento que é feito lá, nós colocamos ela no grupo Ciranda de Mães Corujas, que é um grupo de WhatsApp exclusivo das mamães, onde lá as mamães têm toda a oportunidade de falar, de compartilhar o que elas vivenciam, seja de luta, seja de dificuldades, seja de conquistas, e as demais vão se sentindo representadas, vão conseguindo se colocar no lugar da outra e principalmente esperançando que aquelas lutas que elas estão passando, ela pode conseguir vencer, porque a mãezinha que compartilhou venceu e eu também vou poder vencer. Então é um espaço de apoio e de inspiração. De conversa. Muito valioso. De conversa. E além desse Ciranda de Mães Corujas, nós temos o grupo oficial do Nortear, onde a gente acolhe a família oficial, mãe, pai e até a vovó coruja que cuida das crianças. Amplo, né? Temos 2 grupos exclusivos. Muito bem. Então, saindo da primeira imagem, nós vamos adentrar na imagem da origem do Nortear. Eu acho que foi uma citação que a senhora fez inicialmente, né, relacionado a um companheiro de luta, né? Isso, que é o Odom Abdon. Ele
É esse que aparece na imagem? Isso, ele é presidente da ADEFERN de Natal, Associação de Deficientes Físicos do RN, um grande parceiro. Ele é inspirador, maravilhoso, uma pessoa, um excelente ser humano. Sabe essa pessoa que tem grandes conhecimentos, que tem, assim, é como uma frase que eu conheço, Jair, que eu levo para a vida. Conheça todas as ciências, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então eu vejo isso em Abdon, eu vejo isso em muitos dos guerreiros, dos lutadores e militantes da causa da pessoa com deficiência, que eu tive o privilégio de conhecer através do COMAD, através do Centro de Reabilitação. E aí eu aproveito para mandar um meu abraço a toda a equipe do Centro de Reabilitação, minha amiga Cleide, Cijane, Alexandra e todos da equipe que faz um trabalho grandioso lá. Então, tem sido uma escola, uma universidade, onde eu me capacitei para me fortalecer na militância de luta pela pessoa com deficiência. E ele foi quem deu o nome da Nortear. Ele até brinca e diz, eu sou o pai da Nortear. E isso deve ser validado. Pessoas que dizem assim, pode contar comigo que eu dou a contribuição que tiver ao meu alcance. E é disso que a Nortear precisa e todas as instituições. Então, minha astra vai dizer que Odon Abdon. A Odon Abdon, né? Sim. Ele é o pai da Nortear, você é a mãe e Alisson. Alisson, ele foi como a célula inspiradora, né? A fonte de inspiração, inicialmente, e os meus pequenos, que eu já atendia na época, foi fortalecendo, e as mamães que foram dando as mãos, enfim. Jamais seria humanamente impossível fundar a Nortear sozinha. Só aconteceu a fundação, a coisa só se realizou a partir do encontro com as mamães. Hoje, quantas famílias são atendidas pela Nortear? No momento, nós estávamos vendo, né, Rosa, a questão dos cadastros que nós temos. Nós estamos com 150 famílias cadastradas. Então, um quantitativo muito considerável. Isso, né? Só de currais. Para quem começou sozinha fazendo panfletagem nas calçadas. Isso. Sozinha com seu filho, já ter mais de 150 famílias hoje. Fora o pessoal que está esperando receber o diagnóstico, que estão, né? inclusive, nós... investigação. Isso, nós fazemos o acolhimento só no WhatsApp para dar um suporte e orientação às famílias que estão na busca pelo diagnóstico, que estão em processo de avaliação. Inclusive, nós recebemos na sede, fazemos uma pré-inscrição, certo? E vamos dando suporte para essas mães e orientando os caminhos que são mais fáceis de chegar. Assim como eu fui, Isso. acolhida antes do diagnóstico. Então, já que você falou em acolhimento, comente para nós essa próxima imagem, já no encontro de famílias. Essa imagem aí, ela foi uma do início, né, Gil? Esse foi o primeiro encontro de famílias. Foi o primeiro encontro de famílias, assim, que eu não posso falar diretamente dessa imagem, mas que nós temos esse acolhimento. Temos palestras para a família, temos a nossa reunião mensal, que é a Assembleia Geral para as famílias, para repassar tudo que aconteceu durante o mês, os eventos que tem, né? Porque todo o evento é bem planejado, Gil busca muito as parcerias. Eu digo Gil porque, assim, ela está mais à frente. A equipe se reúne. Então, depois a gente se reúne. Isso, com certeza. E bate o martelo para saber o que é que vai ser feito, como é que vai ser feito. Aí vem a diretoria, né? Que é a diretoria que geralmente é quem está mais à frente das reuniões. As reuniões sempre são à noite, devido a muitos pais trabalharem. E assim, a gente sempre espera que a família seja acolhida e que participe também dos momentos, porque aí é onde fortalece. Ela falando assim das mães, porque assim, quando a gente fala das mães, como eu já disse, não que o pai não participe, mas nós mulheres, nós temos mais aquela coisa de estar mais à frente, né? Então, assim, um momento é tão bom quando a gente está conversando, quando a gente está brincando. Eu digo muito às meninas assim, que o principal é a gente aceitar o que nós temos. Se nós temos que estar indo para Natal, nós temos que ver o lado bom, de que o lado melhor de ir para uma viagem, que tem mães que viajam toda semana, é o quê? É que a gente vai almoçar no restaurante, coisa que a gente não faz no dia a dia.
Então, assim, que a gente... Porque o processo de socialização o processo todo Isso. E, assim... E, Rosa, só um pequeno detalhe. Essa foto aí, ela tem, assim, é um marco histórico para nós, porque nesse encontro de famílias foi quando foi lançado o nome da Nortear. Foi apresentado o nome da Nortear, que justamente foi indicado por Dom Ábido. E nós começamos a nossa grande parceria com a amiga e parceira da Nortear, que é a psicóloga Chian Carla. Grande parceira da Nortear. Então, ela já fez uma palestra para as famílias que estavam chegando, que não tinham conhecimento sobre autismo, falou sobre o autismo, falou da importância dessa união, dessa fundação que estava prestes a acontecer. Foi maravilhoso esse momento. E aí, vocês estão vendo aí as famílias que participaram do período de fundação da Nortear. A professora Rosalma falou uma coisa bacana aí. Sim. Relacionado, e que me chamou a atenção, relacionado à questão do Conselho Fiscal. Então, me dê só um esclarecimento e para quem está em casa. O Nortear hoje já é uma instituição regida totalmente por documentos oficializados, Isso, que com tem uma certeza. diretoria e um conselho fiscal. Com onde certeza. nós adentramos nessa próxima imagem. Primeira diretoria da Nortear, onde na época eu fui presidenta, a Ana Patrícia foi a vice-presidenta, que, né, foi uma das mamães que, né, do início. Aí nós tivemos aí primeiro secretário Pedro Morgan, o segundo secretário João Maria, que hoje é o primeiro secretário, depois vocês vão ver na foto atual. As tesoureiras, que era Lidiana e Fátima, todas mães e pais da instituição. Aí temos o Conselho Fiscal, que na época, Nerival Júnior, que hoje é o vice-presidente da Nortear, era o presidente do Conselho Fiscal. Aí nós temos o registro, pronto, foi determinado, foi escolhida essa diretoria. Tivemos o privilégio de ter assim, um trabalho de voluntariado de Virginia Kelly, que é fundadora da Asposberne, e participou nesse momento, nessa primeira foto aí, ela esteve conosco, nos orientando quais seriam os caminhos, quais seriam os protocolos que a gente deveria seguir para fundar a instituição. Falou de regimento, falou de estatuto, e nessa época a gente já tinha um modelo de estatuto que foi oferecido para nós por Dom Ábido também, pela experiência que ele tem. Ele nos deu esse suporte de fundamentação. Então, a Nortear, ela tem diretoria formada, né, que são 6 membros, tem conselho fiscal formado e ao todo dá 12 membros, todos pais e mães que têm conhecimento de causa, que realmente veste a camisa e faz a diferença. Temos também CNPJ, né? É uma instituição toda regularizada. Temos registro no Conselho de Assistência da cidade, assistência social da cidade. Temos também cadastro no Nota Potiguar, que mais adiante eu quero depois reforçar a necessidade da gente ter o apoio da cidade e de toda a população para nos ajudar com isso. Somos uma instituição filantrópica que não tem fins lucrativos, certo? E que necessita muito, de muitas mãos para fazer a coisa acontecer. E assim, as famílias fazem uma contribuição de um valor simbólico, atualmente está num valor de R$15 cada família, e mesmo assim tem famílias que, se não pode, não é uma coisa obrigatória, entendeu? É de acordo com as possibilidades. Não, continua participando dos projetos, das ações e sendo beneficiada sempre que possível. E nossa sede está situada? Isso, nossa sede está situada. Nós temos uma sede provisória situada na Casa dos Conselhos. Aí o meu abraço a toda a equipe da Casa dos Conselhos, Luzitécio, Edileuza, né? Toda a equipe de lá que nos acolhe, que nos dá assim, uma grande força. Nosso agradecimento sincero e eterno ao gestor municipal, ao Dom Júnior, que sempre foi acolhedor com a Nortear, não só com ela, mas com muitas instituições, né, que estão aqui, que nos cedeu esse espaço, uma sala, terceira sala, Casa dos Conselhos, Rua Dr. João Dutra de Almeida, 512, né? Terceira sala, em frente ao Geraldão. É o mesmo prédio onde fica o Corpo de Bombeiros, né? Que fica na Cândido Dantas. E do outro lado fica a Casa dos Conselhos. Nós temos o privilégio de estar entre os conselhos, só tem uma instituição lá, mas fomos acolhidos e a gente consegue fazer um trabalho bacana lá. É nossa base. Temos também título de utilidade pública municipal, que na época era a vereadora Zefinha Moura, que sempre demonstrou sensibilidade, não só à causa do autismo, mas da pessoa com deficiência, sempre foi parceira da Nortear. Na época também, ela também criou o projeto de lei de atendimento prioritário para a pessoa com autismo, para dar mais visibilidade a essa situação. Nos deu o privilégio de uma homenagem na Câmara Municipal, quando fizemos o primeiro ano de fundação. E nós temos na nossa sede uma placa de atendimento prioritário que foi ofertada por ela. Então, assim... E as carteiras?
E as carteirinhas que também de tem, identificação nós do atendimento prioritário, para que as famílias se sintam amparadas, para que as famílias se sintam acolhidas e respeitadas nessa condição e nessa luta que elas têm, porque é diária e não é fácil. Nós vamos detalhar mais quando aparecer outras imagens. Muito bem. Então, Você viu como é interessante que o Nortear está entre o Comad e o CMCA. Quer dizer que a gente já vai resolver um negócio no Nortear e já encaminha para os outros. E o Nortear tem uma cadeira de representação no Comad. O que é maravilhoso, porque nós temos acesso a todas as outras instituições que lutam por causas, né, de pessoas com deficiência, seja a APADEV, a ACDF, entendeu? A ASPOSBERN, enfim, são instituições que estão ligadas a um conselho. Nossa cidade tem um conselho que é um conselho atuante. Atualmente está com minha amiga Jamila, muito conhecida aqui na cidade, um abraço a Jamila, na presidência, na vice-presidenta Rosineide Paz, e na secretaria Eliene, né? Eliene, que é também a coordenadora do ensino de educação inclusiva aqui na cidade, também parceira nessas lutas. Então, essa junção de várias mãos. Toda uma conexão, juntando várias mãos para que o projeto se fortaleça. Aliás, projeto não, porque não é mais um projeto. É uma instituição fundada e já está se tornando reconhecida não só na cidade, mas em todo o Seridó. Estadual também, né? Isso, temos também o título Isso, pode falar, Rosa. Quando a gente vê a sementinha plantada há 5 anos atrás e que vê o avanço que está tendo hoje, a gente começa a perceber que a luta diária é constante. Isso, mas é válida e é muito importante. Temos também o título de utilidade pública estadual, que foi mediado e que foi possibilitado a partir de um grande parceiro chamado o deputado Baldo Fernandes, né, que ele se tornou assim, se aproximou, quis conhecer o projeto, e na época muito incentivado pelo grande amigo e parceiro da Nortear, Garibaldinho, que a gente deve reconhecer, incentivador não só para a busca desse título, mas também para a busca da conquista do cadastro no Nota Potiguar, para que a gente tenha uma renda a mais e poder desenvolver os nossos projetos com mais dignidade. E outro grande parceiro que nos ajudou bastante. E recentemente nós tivemos assim, nós fomos contemplados com uma emenda parlamentar do Baldo Fernandes também, no valor de R$20 mil, onde toda a diretoria chegou num consenso que seria importante estruturar melhor a sede da instituição. E nós, a partir dessa emenda, que foi recente, que nós recebemos esse ano, nós já estruturamos nossa sede, estamos lá com um ar, com uma geladeira, com vários equipamentos que foi facilitado e que, inclusive, nós já prestamos contas para a comunidade. Está faltando só um reencontro com o Baldo para fazer um agradecimento oficial a ele, a Daniel Bezerra, que mediou também a conquista dessa emenda. Então, assim, tudo isso deve ser validado, porque nós não conseguimos realizar nada se não tiver o apoio das 3 esferas, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, mas, além disso, da comunidade em geral, da sociedade em geral. Que coisa boa. Então, vou pedir licença a vocês para nós continuarmos as imagens dentro do que vocês estão colocando, tá certo? Okay. Saindo aqui, né, da formação da primeira diretoria do Conselho Fiscal, aí nós adentramos nessa próxima imagem aqui. Foi a data de fundação e posse, né, da instituição. Como eu falei, nós temos todos os registros, nós estamos totalmente legalizado, e nesse dia foi reunido grandes amigos e parceiros incentivadores. Um deles, estou vendo aí, minha amiga Betinha Paiva, muito inspiradora. Até hoje eu digo para ela que ela é uma assessora, porque sempre que eu busco uma conversa com ela, ela me incentiva. Um meu grande abraço a ela, né? Maravilhosa. E muitos parceiros, inclusive o Dom Abdo, acredito que está aí também. E o nosso, né, prefeito dando a posse da nossa primeira diretoria. Uma data que marcou e foi muito importante. Por quê? Porque foi dentro da Semana de Luta da Pessoa com Deficiência. No dia 20 de setembro de 2018, nós tivemos a nossa fundação, e no dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, ficou uma semana muito importante e representativa. Que coisa boa, bacana. Nessa próxima imagem, aí nós vamos falar de projetos. Como é que esses projetos se apresentam dentro do Nortear hoje?
Eu começo, depois você comenta, né, Rosa? Não. Um primeiro projeto que eu elaborei e que tive todo o suporte, lógico, da diretoria, das mamães que se engajaram junto comigo na ideia, foi o Ciranda de Mães Corujas, que ele tem a finalidade de acolher as demandas emocionais das mães. Não significa dizer que a gente não tem um olhar para o pai também. E é importantíssimo, até porque a gente tem a questão das mães, porque é uma ligação muito forte que acontece. Geralmente é a mãe que percebe quando algo está diferente na sua criança, né? Pela ligação que é mais forte. Enfim, e nós temos, para desenvolver esse projeto, nós começamos com grandes parceiros. Xian Carla, outras amigas, Alice Maria, psicóloga, Emília também, psicóloga. Tivemos também, e atualmente, e é parceira eterna, né? Maura ela Cruz. já faz parte já faz parte, ela já não, eu já sou do Ciranda. Sim. E enfim, até hoje, inclusive atualmente, ela está com um grupo de círculo terapêutico, onde envolve as mamães que estão em situação de maior vulnerabilidade emocional, e é muito valioso porque é aquele lema, ninguém solta a mão de ninguém. Né? Todas nós somos vulneráveis e capazes de precisar de um apoio. Entendeu? E esse Educarto, o que é que eu digo dele? O Educatea? O Seminário Educatea. O Seminário Educatea é um projeto muito valioso, que ele tem o propósito de capacitar, de preparar tanto profissionais da área de saúde, como de educação, mas especialmente as famílias. E o primeiro Seminário Educatea aconteceu em 2019, em parceria lá com o Logos, e tivemos grandes parceiros também. Ele só foi possível de acontecer porque nós apresentamos ao edital das penas pecuniárias, porque é uma das estratégias para nortear, desenvolver seus projetos, entendeu? Nós fomos contemplados na época com um valor de R$15 mil. Esse valor nós empregamos tanto para aquisição de equipamentos para nossa sede, como para contratação de profissionais. Trouxemos pessoas assim que são renomadas para fazer um trabalho de orientação e capacitação. E tivemos abertura para inscrever não só profissionais aqui de Currais, mas do Seridó. Então foi valiosíssimo esse projeto, e esse projeto ele também foi inscrito agora no Itaú Social. Estamos para saber se será contemplado ou não. Que Deus nos abençoe, porque se for contemplado, teremos o segundo momento do Educatea. Pega numa carona aí com a Educatea. A gente chega lá na Gincana Azul. Que gincana foi essa? Foi, assim, um momento muito valioso. Nós tivemos o privilégio, Jaire, de ter o juiz, o doutor Marcos Vinícius, elaborar um projeto. Ele elaborou um projeto que contemplou a nortear, que deu visibilidade à comunidade autista à causa do autismo. Esse projeto foi desenvolvido na Semana de Luta da Pessoa com Deficiência, dentro do mês de setembro, que coincidentemente nós estávamos fazendo um ano de fundação. Então, para nós, enquanto instituição, foi um grande presente, um valiosíssimo presente. Ele movimentou escolas do município, fez reuniões antecipadas com todos os diretores de escolas que tiveram interesse em se engajar no projeto Gincana Azul. E nesse projeto tiveram provas, atividades onde equipes representativas das escolas participaram dessa gincana, cumprindo as provas, e tudo era voltado para a temática do autismo. Então foi um grande presente para nós, e assim, poder contar com um representante do Poder Judiciário aqui na cidade, dizendo assim, eu estou olhando para vocês. Isso é muito valioso, nós somos eternamente gratos, não só a ele, mas toda a equipe do Comad, que deu suporte para que isso acontecesse, mesmo tendo outras instituições e mesmo tendo outras temáticas para tratar. Muito bem. E o Unitea? O que é isso aí, professora? Movimento Unitea. É um projeto que foi criado para que a gente alimente nossas redes sociais, viralize de fato, e geralmente a gente faz isso dentro da Semana do Autismo, que é no mês de abril. Movimento Unitea. Isso, em junho, que tem o Dia do Orgulho Autista, né? Não é isso, Rosa? Em setembro. Isso, e dentro do mês de setembro. Então, o Movimento Unitea, a gente aplica ele com mais intensidade. Claro que nossa busca, nossa luta e conscientização é diária, é vitalício. Mas tem algumas datas que são específicas onde a gente atua com mais eficácia, com mais força, e aí o Movimento Unitea, Currais Novos Unido pelo TEA. Que é o movimento nacional, né? Essas datas é nacional. Isso. Então a gente sempre está procurando ali uma foto, uma frase. As mães gravam vídeos, não é isso, então, Rosa? Rosa já gravou vídeos também.
já diferenciada para ser divulgado. Bacana. E aquilo que vocês falaram inicialmente, que a instituição se tornou de utilidade pública, né? Na representatividade, né? Que foi colocado, muito bem. Certeza. Saindo dos projetos do Nortear, nós chegamos aqui nesse próximo slide aí. Os projetos, na verdade, eles foram inspirados e pensados justamente considerando os desafios da maternidade atípica. E não só da maternidade, mas da paternidade, da situação, né? Da família atípica. O quanto que é desafiador você ter um filho com deficiência, alguns além da deficiência do autismo, ter outras comorbidades. Não é? Porque o autismo, Jair, eu faço aqui só um breve resumo, é uma condição genética, hereditária, comprovado cientificamente, e que compromete 3 áreas importantíssimas do desenvolvimento, que é a área da linguagem e comunicação, da interação social e do comportamento da conduta. A pessoa com TEA é uma pessoa que tem suas condições normais enquanto ser humano, mas que por ter essa contribuição genética diferenciada, ela apresenta várias limitações. E alguns com mais intensidade, chegando ao ponto de não conseguir falar, de não conseguir desenvolver sua fala e nem sua autonomia. Então, cada família que nós temos famílias desde o nível 1 a um nível mais severo, e cada um com sua batalha e com sua luta. Então, um dos maiores desafios que as famílias enfrentam, Jari, eu já deixo aqui o recado aos representantes dessa área, é na área de saúde e educação. E mais, principalmente na saúde, não é isso? Rosa sabe disso e depois ela dá o depoimento sobre isso, que ela tem uma trilha muito forte na luta e na busca pelas as terapias e tudo mais. Hoje, meu filho já está num nível estável, não faz mais terapias, está super bem e eu não necessito tanto dessa busca, mas eu acompanho, conheço e me coloco no lugar de cada mãe que quando vai à Secretaria de Saúde, até em busca do diagnóstico, não consegue ter um acesso mais facilitado, é tudo muito difícil. Nós sabemos do interesse de quem está à frente, nós temos acesso à secretária Alana, à sua equipe, sabemos que existe um interesse, mas são tantas demandas que essas famílias encontram barreiras grandiosas e não conseguem chegar até no diagnóstico. E você imagine nas terapias especializadas que as crianças necessitam. Por isso que a luta é constante. A luta é diária. E diária. E eu digo mais. Em alguns momentos maiores, em outros momentos menores certeza. E assim sucessivamente. A nossa luta começa a partir do momento que, alguns casos, são os professores que veem. Porque, assim, Gil disse, a mãe é quem vê mais, mas às vezes a gente acha que é momento, né, de criança, então não vai passar chegar. aquele momento. Mas a luta maior da mãe, que a gente está falando mais da mãe, né? É a partir disso aí, você ser chamado pela escola. Então, você tem que procurar, porque a escola está lhe cobrando. Então, você vai ter que procurar. E os meios que você vai procurar é difícil, porque... Desafiador. Você nunca tem a resposta, você tem que andar muito. Uhum. Eu para ter o diagnóstico do meu filho, eu troquei o endereço por Macaíba, para ter um acesso a um neuropediatra, porque... Na época não tinha aqui. Muitas famílias, além dessa questão, não tem condições de pagar uma consulta de R$400, R$500. Então, a gente vai para o SUS. E o que é que acontece? Aí, no diagnóstico, na investigação, que eu digo assim, eu investiguei. Quando eu tive, assim, o diagnóstico de autismo, eu já tinha dado tanto que, para mim, tanto fazia. Só importava, assim, ter descoberto. Aí, qual é o desafio? Porque a gente vai para o médico diz, a primeira coisa que o médico diz, mãe, não é medicação. Tem que ser a medicação junto com as terapias. Terapia que não especializada. Temos. Isso. Não temos por quê? Porque a demanda é grande, não tem profissional, porque não é só a questão da secretaria, não é só a questão do poder público, o SUS, é porque muitas vezes também não tem um profissional. A gente tem uma grande falta com a TO, que é uma das profissionais que todos os médicos
dizem que é uma das terapias mais importantes, né? TO não tem profissional. O que é TO? Terapeuta ocupacional, que trata especificamente dos transtornos de processamento sensorial das pessoas com autismo. E a grande maioria deles tem transtornos em áreas importantíssimas. Por exemplo, o meu filho tem hipersensibilidade auditiva. A maioria deles tem. Isso é trabalhado também com a TO. A dificuldade gustativa, que a maioria deles tem seletividade alimentar, que é outra luta grande que as famílias encontram, porque se a família, às vezes, tem uma dificuldade financeira que não é capaz de ter, de fazer as suas compras né, de materiais e alimentos básicos para o seu dia. Imagine com uma criança que não come aquele alimento que a família teve acesso e comprou. E não aceita, e não é, vou usar o termo frescura, e não é frescura, mas sim um bloqueio, um transtorno de processamento sensorial gustativo, olfativo e às vezes até o visual também. Luzes, muitos estímulos fazem com que essas pessoas entrem em crise. E aí a importância da terapeuta ocupacional, de ter esses profissionais, não só ela, mas psicólogos, psiquiatras, para tratar de crianças que têm não só o autismo, mas outras comorbidades, como transtorno de conduta, TDAH, o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. Além do transtorno do espectro autista, a criança ter o TOD, vocês imaginem. Então, assim, por essa e outras razões, as mães, os pais que têm filhos com autismo e outros tipos de deficiências, eles enfrentam desafios diários. Desde o momento que a criança acorda para preparar para ir para a escola, que ele não quer ir para a escola, que não consegue tomar um banho, porque não consegue, não quer vestir uma roupa, porque tem hipersensibilidade a determinadas texturas de tecidos, sabe? E convencer essa criança a vestir uma roupa que ela não se sente bem na roupa. Convencê-la a ir para um ambiente onde tem muitos estímulos sonoros, que é a escola, toda criança correndo, gritando, enfim. Então, assim, são esses e outros desafios que essas famílias enfrentam. E nós que estamos à frente e que conhecemos, sabemos e conseguimos se colocar no lugar. E aí a nossa luta, Jaire, e população, quem estiver nos assistindo, a nossa luta é para que a comunidade, a sociedade entenda que quando se tem atendimento prioritário para a pessoa com autismo, não se trata de privilégio, gente. É porque nossos filhos, nossas crianças precisam de uma adequação, tanto de ambiente, precisam de acolhimento e principalmente para que eles não venham entrar em crise, provocar uma situação pior no ambiente onde eles estão e até um transtorno e uma angústia para essas famílias. Então, vocês que estão em casa, o recado está sendo dado. Assim como eu estou impressionado, né, porque você saber do tema autismo é diferente de você se debruçar diante de tantas informações minuciosas e detalhadas que estão sendo repassadas. Então, vocês que estão em casa, está na hora de abrir o olho, abrir o coração, a mente e aceitar as múltiplas deficiências que são apresentadas da maneira que se é para ser. Então, saindo dessa imagem, nós chegamos aqui nessa próxima imagem. Palestra, fundamentação, encontros, reuniões, tudo isso vocês realizam mensalmente, quinzenalmente? Reuniões da diretoria e conselho fiscal mensalmente. As palestras e campanhas e projetos sociais, aí a gente vai de acordo com as possibilidades, porque nós necessitamos de parcerias. Aí nós aproveitamos os períodos em que é mais intenso, tipo assim, de campanhas, como a gente já citou, que é o mês de abril, que é junho, é o mês de setembro, que então, é de luta da pessoa com deficiência, com certeza. E tem um projeto muito, muito interessante, Jaire, que eu quero citar e dizer, agradecer também a parceria da SEMEC, né, do nosso secretário Joelmi, da equipe, de toda a equipe, de Eliane Tavares, que está à frente da educação inclusiva, e que nos apoia, nos fortalece também nisso aí, porque o nortear vai à escola. Agora, o meu lugar de fala é como educadora que sou. Os projetos na Nortear são de minha autoria inicialmente, mas lógico, acrescentando as ideias e o fortalecimento de toda a equipe. Então, o projeto Nortear vai à escola foi pensado, Jaire, me inspirando e lembrando dos desafios que eu enfrentei com meu filho a cada nova sala e nova escola que ele entrava.
tá? E que ninguém conhecia a situação dele e que eu ia para lá conversar com o professor, conversar com o aluno, com quem quer que fosse necessário. Eu fui muito no Tristão de Barros, no Ausônio Araújo, por onde ele passou, na Edinólia Melo, que foi quando ele começou, né, na creche. Então, fiz esse trabalho lá e, na época, o trabalho que eu fazia não tinha um nome, porque não era um projeto, era um desejo de fazer a coisa acontecer e de poder contribuir para meu filho ser bem aceito, para meu filho ser respeitado. E aí, hoje, a Nortear tem um projeto que ele é, assim, valiosíssimo, que se chama Nortear Vai à Escola. Esse projeto, no início do ano, entre março e abril, nós fizemos visitas a quase todas, não conseguimos atingir a meta de todas, porque ficou humanamente impossível pelo período, mas pelo menos ele está ativo e está à disposição para todas as demandas mais urgentes das escolas, certo? Então, nós visitamos as escolas, fizemos um trabalho, uma campanha de conscientização junto à equipe escolar. Quando tivemos a oportunidade, fizemos trabalho também com toda a comunidade escolar sobre o que é o autismo, sobre a necessidade do acolhimento, do respeito a essa diferença. E fizemos também um convite. Toda escola que visitamos, nós fizemos um convite para que a escola levasse uma representação da sua escola no dia da nossa caminhada da conscientização que a gente faz, que é todo dia 2 de abril. Então, foi muito bom, porque a gente percebeu que já está havendo um engajamento maior. Muito bem. E ainda sobre o projeto Nortear Vai à Escola, eu queria dizer o seguinte, ele é muito importante e eficiente. Uma mãe chega no grupo do Ciranda e coloca, eu passei uma situação assim, assim na minha escola, meu filho foi desrespeitado, alguma coisa do tipo. Aí, algumas mãezinhas que são mais, né, cabeça quente, vão para a promotoria, vão para isso, vão para aquilo. E aí eu chego, vou no privado dessa mãe, a gente tem um projeto Nortear Vai à Escola. Vamos agendar uma conversa na escola que a gente vai junto com você. Então, nós tivemos já várias experiências do Nortear Vai à Escola, resolvendo situações a partir de uma roda de diálogo que a gente constrói junto à escola, em parceria também com a SEMEC, quando necessário a gente vai e deixa a SEMEC ciente. A SEMEC vem como representação, a Helene sempre participa, né, dos encontros que a gente faz, e a partir daquele diálogo, a família ouve a escola ouve a família, o vínculo é fortalecido e a mãe percebe que o que ela pensou sobre a escola não era bem como ela pensou e como ela viu, e a coisa muda e realmente começa a fluir. Então, eu me atrevo a dizer que esse projeto que a senhora colocou agora vai se encaixar nesse próximo slide, em termos de conscientização. Isso, porque com certeza. Nossa campanha como associação, nós temos durante o ano, eu digo assim, que nós temos 4 momentos, né? Que é em abril, em junho, que geralmente a gente, no dia 18, a gente faz Dia do Orgulho campanha, Autista. Em setembro, que além do aniversário tem a semana da luta da pessoa com deficiência, isso. E todos os anos, no final do ano, a gente, como nossa grande família Nortear, a gente se encontra para um momento de lazer, que o ano passado a gente teve o privilégio de ir para a ABB com eles. Muito bem. Com o apoio da Secretaria de Assistência Social, né, juntamente com o projeto ABB Comunidade e tudo mais. Então, são muitas mãos que se juntam para a coisa acontecer. Nós não temos recurso, mas nós temos um desejo muito grande de fazer as coisas acontecerem. E lembrando para quem está em casa, de forma totalmente voluntária. Totalmente voluntário. Em busca do bem-estar dos filhos de vocês e das famílias que Porque são o momento acolhidas. é um momento assim que eu citei até a ABB assim porque eu vi que lá é um ambiente muito bom para eles, sabe? Então assim, enquanto eles estão lá na piscina, nós estamos conversando, as famílias, É um momento se de descontração conhecendo, para todos. porque a gente tem o privilégio de se conhecer. Eu conheço quase todas as famílias, apesar só as novatas agora que eu passei um tempo assim afastado por problemas de saúde, mas assim, a gente tem o privilégio de conhecer, de saber, já conhecer a dificuldade daquela criança. É o fortalecimento do vínculo, né? de parceria e de amizade de cada família. E em relação ao projeto Vai à Escola, o que é importante, porque essa semana eu até conversei com o Gil, porque às vezes a gente, que nós somos mães, a gente ouve uma coisa e pensa assim, imediato. Isso. Então, assim, tira conclusões a imediatas. gente, ali no grupo, mesmo quando tem aquela que quer ir, porque tudo na escola começa do diálogo entre a escola e a família, né? Claro. Que hoje eu tenho um pensamento, tenho a certeza
que a nossa dificuldade é muito grande, mas o principal é a família, a escola. Muito bem. Tudo junto, Essa vai parceria. andando, né? E essa parceria ele não fica só família e escola, vai além. Recentemente eu participei, enquanto coordenação do Norteava e a Escola, de uma reunião envolvendo escola, SEMEC e SER. É onde acontece a intervenção terapêutica daquela criança que está gerando alguma situação na escola com dificuldade, né, de acolhimento e tudo. E aí lá a gente faz uma grande roda de diálogo, que inclusive a gente dá o nome de Dialogateando, porque a gente trata do autismo e exclusivo de um caso. E, graças a Deus, a gente está conseguindo colher frutos muito, muito importantes disso aí. As parcerias se fortalecem. E falando em parceria, a gente, assim, eu espero não esquecer, mas enfim, é importante a gente validar. Isso aqui que vocês estão nos proporcionando, isso é parceria. Então, gratidão mais uma vez, Jaire, você, toda a sua equipe aqui da TV Câmara, a esta casa, a Câmara Municipal de Currais, que sempre foi assim acolhedor, não só com a Nortear, mas com todas as instituições que buscam esse espaço. Então, é um espaço acessível e a gente, assim, é a casa do povo e acolhe com dignidade, que nos tem dado grandes oportunidades aqui, não é verdade? Outro parceiro valiosíssimo é Ninha, da Escolinha do Ninha. O meu abraço, o meu carinho para ele. Já é a segunda vez, Jari, que nós temos uma confraternização na Escolinha do Ninha. E as mães, as famílias amam, porque é uma área verde, onde as crianças se deslocam lá naquele campinho dele e faz e acontece. E aí, dentro dessa confraternização, nós tivemos grandes parceiros, que foi Neidson Diego, que ele é funcionário da PAI, voluntário, sabe? À disposição da Nortear, em pleno domingo, lá mediando atividades físicas com as famílias, se sentindo realizado. Keninha, que é uma mamãe do grupo, que também tem, assim, toda a capacitação na área de zumba e tudo, fez um trabalho muito valioso. Sabe, a CDF, que levou lá o funcionário Felipe Cadson, que ele é secretário da CDF, esteve conosco lá, fotografando, registrando tudo de forma voluntária. A CDF abriu as portas para que a gente fosse lá preparar o lanche que foi servido no domingo lá. Então, assim, são muitas mãos que se unem, sabe? Aí, eu estou falando desse evento especificamente. Recentemente, nós tivemos, assim, fomos agraciados com uma campanha valiosíssima da Amada, né? Que é uma loja aqui da cidade, dos empresários Robson e Rafaela Rosas, onde lá nós temos uma mãe, que é Rosana, sensível, valiosíssima, e a Ana Paula, toda uma equipe sensível que olhou para a nossa instituição. A Amada lançou uma campanha, Doe Amor, Ganhe Amada. A pessoa ia para lá, doava 2 quilos de alimentos e aí recebia um mimo da Amada. E eles tinham o propósito de, quando conseguir atingir 200 quilos de alimento, dobrar essa quantidade e doar para Nortear. Então, foi um grande presente de aniversário. Gratidão mais uma vez à Amada. A Nortear necessita de pessoas, de anjos de luz no caminho, nesse sentido, de olhar para nós e de olhar principalmente para nossas crianças com acolhimento, sabe, Jaire? Com acolhimento, com zelo, com respeito. O que a gente precisa é mais empatia e respeito. Na Nortear, os nossos filhos, eles não precisam da pena de ninguém. Não. Eles precisam de oportunidade. Eles precisam de acolhimento, de empatia, de você acreditar no potencial dele. Chega de capacitismo, gente. Nada de capacitismo. Tudo isso sabe? termina no amor. Com certeza. Esse amor que é apresentado à comunidade, Isso, né? isso. Que nós falamos lá inicialmente, na primeira caminhada, e nós chegamos agora, nesse próximo slide aí, na segunda caminhada. Comentem para nós essa segunda caminhada. Que foi o ano passado, foi uma experiência e tanto em Rosa. Porque quase que a gente toma uma chuva, mas estávamos lá, passando o nosso recado, erguendo a bandeira do autismo. Quando terminou essa caminhada, não tinha quase ninguém para assistir, porque o tempo estava nublado. Mas então vocês nós não estavam tínhamos, lá firmes e fortes. nós não tínhamos plateia, viu, gente? É importante colocar. Mas eu fiquei muito feliz, muito grata a cada família que foi lá. Sabe? Porque eles entenderam o propósito, era justamente passar o nosso recado, que nós temos inclusive uma frase que a gente costuma repetir, que é assim: não queremos mudar a forma como o mundo, não queremos mudar a forma como nossos filhos veem o mundo, queremos mudar a forma como o mundo vê nossos filhos.
Então, é sobre respeitar a condição diferente deles, é sobre acolher, é sobre olhar para uma mãezinha que chega aflita no ambiente e respeitar a situação dela, porque você não sabe o que ela passou antes de chegar naquele ambiente, porque são muitas lutas, porque é muito desafiador, sabe? Você incentivar uma criança que está ali toda contrária a tudo que você incentiva e coloca para ela, e você conseguir levar para um ambiente e chegar lá e ainda ter que enfrentar os olhares preconceituosos. É sobre tudo isso, sabe? É sobre tudo isso. Na tentativa de fortalecer esse processo de conscientização, é que eu gostaria de convidar vocês para falar para quem está em casa como é que funciona essa nota potiguar e em que sentido vocês são contemplados através dessa nota potiguar. Essa campanha Nortear no Nota Potiguar. Eu quero fazer um pedido a toda a sociedade currajnovense, até os amigos que também são da militância de luta da pessoa com deficiência, que nos conhece, que sabe que nós estamos fazendo um trabalho muito sério aqui na cidade. Nossa instituição é uma instituição filantrópica que não dispõe de fins, não tem fins lucrativos e não dispõe de recurso próprio. É tudo com muita dificuldade, certo? Então, assim, nossos projetos sociais, eles só acontecem, só funcionam se a gente tiver recurso financeiro para fazer acontecer. Então, se vocês nos derem a oportunidade de se cadastrarem no Nota Potiguar e escolher o núcleo organizacional de reabilitação e amparo social da pessoa com TEA como instituição do coração, porque vocês não vão encontrar lá nos registros o termo nortear. Vocês vão encontrar lá, quando baixar o aplicativo do Nota Potiguar e se cadastrar, vocês vão encontrar o termo núcleo organizacional. Se vocês lembrarem dessas duas primeiras palavras, vocês vão estar contemplando o anortear. E nós nos referenciamos como anortear, porque se trata de uma associação de famílias de pessoas com autismo aqui de Currais Novos, que é pioneira na cidade e na região. Certo? Então, se cadastrem no Nota Potiguar. Escolham nossa instituição como instituição do coração, porque todo mês é realizado sorteios no valor de 1.000, de 10.000, e cada pessoa que é contemplada, o seu CPF, colocando na nota quando fizer a sua compra, você pode ser contemplado com um sorteio desse e estar contemplando a instituição que escolheu. Nós, inclusive, já fomos contemplados 5 vezes com Nota Potiguar. A pessoa recebeu R$1.000, foi contemplada com R$1.000 e a nossa instituição com R$500. E foi maravilhoso, porque nos ajudou a adquirir materiais de expediente para a nossa instituição e dentre outras coisas que a gente necessita. Inclusive, dentro desses materiais de expediente, pode ser destinado também para esse tipo de oficina, né? Junto com as mães. Com certeza. Nessa imagem aí, nós vamos observar até a Brinque, né? TEA Brinque é um projeto que foi elaborado recentemente e contemplado pelo FIA, o edital do FIA, né, o Fundo da Infância e Adolescência, e aí muito incentivado pelo meu amigo Luzitécio, né, e outros parceiros que nós temos lá. TEA Brinque, a arte de educar brincando. É um projeto que tem o propósito de capacitar. Inicialmente nós estamos contemplando as mamães do grupo, até para incentivar, para que elas elaborem e construam jogos educativos e pedagógicos exclusivos para as necessidades que os filhos apresentam. E nós estamos tendo o privilégio de contemplar também uma mãe do grupo que já é experiente, que tem formação na produção desses jogos, que é Aretusa, né? Ela está sendo a instrutora desse projeto, está sendo inclusive paga para isso, né? Que é uma forma, como nós fomos contemplados com o valor de 10.000, nós adquirimos os equipamentos necessários para produzir esses jogos e esse projeto está em ação. Está em ação e está para ser concluído, as etapas das oficinas, concluído o próximo mês, prestar contas direitinho para o pessoal do FIA, do CMDCA, que está à frente disso aí. Tudo com muita transparência, responsabilidade. E o projeto TEA Brinque está dando a oportunidade para essas mães, que são 12 de ter um círculo terapêutico, porque no momento em que elas estão produzindo jogos para os seus filhos, elas também têm o diálogo, têm o apoio emocional e, enfim, uma grande descontração que se torna uma terapia para elas. Professora, saindo dessa TEA Brinque, nós observamos que os espaços, não só da nossa cidade, mas como do Brasil como um todo, do estado como um todo, né, nós percebemos que esses espaços necessitam de
placas informativas que venham mostrar as leis que determinam, né, que o processo inclusivo ele tem realmente que acontecer. Hoje em Currais Novos, a cidade está preparada para isso. Eu falo isso, provoca a senhora, né, e a professora também, para que nessa próxima imagem, para quem está em casa, né, venha esse projeto Sinaliza TEA, para que eles compreendam mais ou menos como é que vem acontecendo esse processo de sinalização na nossa cidade. Certo. O projeto Sinaliza TEA, Jari, ele foi pensado exclusivamente como uma estratégia que possa dar visibilidade ao direito que nossos filhos têm de atendimento prioritário. Muito bem. Então, o que acontece? Ele tem a finalidade de sinalizar ambientes públicos, e aí a gente vai também numa busca de conquista pelos ambientes privados, que eu acredito muito na sensibilidade, e aí já vou de antemão informando aos empresários, aos diretores de clínicas, principalmente, porque o nosso foco inicial é a área da saúde, e para isso nós estamos tendo o apoio da secretária de Saúde, Alana Moraes, que já tivemos várias reuniões com ela, inclusive essas placas de atendimento prioritário, com essas informações, acrescentando o laço do TEA, por isso que o nome do projeto é Sinaliza TEA, e nós temos respaldo para isso, porque recentemente foi sancionada uma lei, agora dentro do mês de julho, está aí, 2023, que dá à pessoa com transtorno do espectro autista o direito a atendimento prioritário e não mais preferencial, respeitando as condições que essas crianças, esses adolescentes e adultos com autismo têm e que pode provocar situações muito difíceis nos ambientes onde eles têm dificuldade de tolerância de espera, a grande maioria, pelas hipersensibilidades, por não poder estar num ambiente barulhento, por tudo. E a gente vai fazer um trabalho de conscientização porque muitas famílias não estão tendo o acolhimento que merece nesses ambientes. Então, nós estamos confiando, e aí a gente está tendo o aval da Secretaria de Saúde, Alana, que nós vamos fazer um trabalho de conscientização em cada UBS da cidade. Ela já nos garantiu que essas placas serão colocadas em todas as UBSs da cidade, inclusive da policlínica, hospital, do pronto atendimento, e nós vamos, enquanto equipe do Nortear, visitar cada ambiente desse para fazer um trabalho de conscientização sobre isso. Para que se torne prioritário. Isso, porque é direito, é lei, tá aí, recentemente, por isso que a gente destacou na placa de identificação, que essa placa vai ser impressa agora. Esse projeto está em andamento, essa placa vai ser impressa, vai ser levada para a gráfica que fez o primeiro, que nós não colocamos em prática no mês de setembro, como estava previsto. Por quê? Porque a gráfica, houve um erro de impressão e a gráfica não informou a lei atual. Então, não tinha como a gente colocar um documento para ser exposto como uma lei defasada. Então, foi isso que aconteceu, e agora, dentro do mês de outubro ainda, se der certo, nós estaremos visitando cada espaço para sinalizar com o projeto Sinaliza TEA, que é um projeto nosso da Nortear. Por quê? Porque nós necessitamos de mais acolhimento. Nós necessitamos de mais empatia. E meu lugar de fala, Jair, é como família. Se eu vou com meu filho para um pronto atendimento, que eu sei que meu filho não vai ter capacidade de esperar muito tempo, e por ter situações também de emergência nesse ambiente, ele não é acolhido e respeitado na sua condição, e aí eu tenho que lidar com as crises que ele vai apresentar. Poxa, é necessário também sensibilização. Nós sabemos que existem situações que são também prioridade, que são também urgentes. Mas então vamos pensar numa estratégia de intercalar. Tem uma criança com febre no atendimento de emergência, atenda a criança com febre, intercale com um autista que pode ter uma crise e tumultuar todo o ambiente. Porque a lei garante que seja prioritário. Para quem esteja em casa, perceba isso, né? Que a lei garante a prioridade. Então, dentro dessa placa de sinalização que o processo da TEA vai ser apresentado, é que eu gostaria de pedir à senhora que a senhora apresentasse esses 2 crachás que a senhora trouxe aí, para quem está em casa, e explicasse como é que ele funciona. Certo, né? Certo. Só complementar Sim, pode ficar à vontade. Porque assim, o que é que acontece? Muitos dos nossos filhos, eles batem na gente como mãe. Isso. Eles se mordem, eles se batem, isso. eles se jogam no chão, gritam. E às vezes aquelas mesmas pessoas que estão ali, elas olham como se as crianças fossem mal educadas. Isso, não entendem. E aí entra o que Gil vai mostrar, que hoje se torna uma ferramenta para a gente
para mostrar que nosso filho, ele precisa de um atendimento prioritário, de uma atenção, né? Melhor. E às vezes assim, a gente sai mordida, eles vêm porque é uma questão deles, né? Não é uma questão que a gente pode controlar. Isso. Então, assim, a gente sofre muito em relação a isso, quando a gente não tem esse olhar. Muito bem. Então vamos fazer valer a pena, né? Com certeza. O que a lei determina. Mostra para quem está em casa, professora. Isso, e o Sinalizaté, ele também vai além para a questão dos estacionamentos. E nós vamos, a partir do apoio de algum representante da cidade, poder sinalizar também os estacionamentos. Algumas instituições privadas já têm, inclusive, a sinalização do laço do TEA no espaço de estacionamento de pessoa com deficiência, e lá o lacinho também, porque já entenderam, já se sensibilizaram, e a gente se sente feliz com isso. Né? Porque diminui um pouco o nosso trabalho, a gente precisa de mãos sensíveis, acolhedoras e que respeitem essa luta, né? E aí eu tô aqui, Jaire, com a carteirinha de identificação da pessoa com deficiência, que é emitida pelo COMAD, certo? Muito bem. E aqui é de Alisson. Essa carteirinha, ela identifica que a pessoa tem deficiência, e na nossa cidade nós temos uma lei de passe livre, que é voltada para espaços de entretenimento da cidade, que foi criado pelo nosso atual prefeito, Adão Júnior, que na época era vereador, onde nossas crianças, quando apresentam essa carteira, nos ambientes assim de eventos culturais, no próprio parquinho de Luluca, isso é muito... A nossa gratidão a Luluca, sua equipe, sua esposa, que sempre acolheu nossas crianças no parque de diversão. A criança chega, se identifica, não só com a carteirinha, como também... o cordão do girassol. E aí eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer que na nossa cidade foi criada uma lei de cordão do girassol pelo vereador Lucieldo, que foi parceiro da Nortear recentemente, realizando uma audiência pública para dar visibilidade a qual a função do cordão do girassol. Nossa gratidão mais uma vez ao vereador. E não só a ele, a todos aqueles que até aqui têm se sensibilizado com a comunidade, com a causa do autismo, e têm abrido as portas, têm estendido as mãos para nós, para olhar para a nossa causa, então, e colaborar de alguma forma. Só para quem está em casa, o cordão do girassol identifica que a pessoa... as múltiplas e não só autismo. Não só o autismo. O autismo pode ser representado pelo cordão do girassol porque se trata de uma deficiência comportamental. Uma deficiência oculta. Então, se você está em algum ambiente... nesse cordão também. Isso, inclusive o TDAH pode ser sinalizado com o cordão do girassol, o TOD, a fibromialgia e dentre outras comorbidades que a pessoa tem e que limita o seu comportamento. Então, este cordão do girassol, diferentemente do cordão da TEA, é isso? Isso. Que a da TEA é exclusivamente para o transtorno do autismo. Esse já é personalizado. Inclusive, nós futuramente iremos fazer a nossa carteira personalizada da Nortear. Por quê? Porque, por exemplo, aqui... Na carteira de identificação do COMAD, tem o título Pessoa com Deficiência, que para algumas famílias que ainda estão em fase de dificuldade de aceitação, não se sentem confortáveis, até os próprios autistas adultos, adolescentes, eles não se sentem confortáveis de apresentar uma carteira de identificação Pessoa com Deficiência. Mas o termo Pessoa com Deficiência é justamente para que os direitos legais dele seja atendido, entendeu? Por questão legal. Mas não deixa de ser uma deficiência para que as pessoas realmente respeitem a sua condição. E esse aqui, ele é personalizado da pessoa com autismo. Inclusive, a carteira de identidade da pessoa que vai fazer renovação, ela vai encontrar lá o laço do autismo, porque vai ter na carteira também o CID da deficiência. Então, são avanços que vão sinalizando para a gente que não só a nossa cidade, mas que o mundo necessita ser mais inclusivo, sabe? Ser mais inclusivo. Então, eu vou me atrever só a fazer uma diferenciação para quem está em casa, professora. Sim. Esse aqui, ele especifica exclusivamente o TEA. O TEA, o autismo. Muito bem. Isso. E o cordão do girassol é mais abrangente. Além da TEA, outras comorbidades. Outras comorbidades ou deficiências que são comportamentais ou ocultas. Então, ambos
os Podem ser cordões usados com a pela carteirinha mesma pessoa. vão ter o mesmo acesso, a mesma prioridade, é Com isso? certeza, vai sinalizar Muito que bem, aquela muito pessoa bem. necessita de acolhimento e atendimento prioritário. E a carteirinha já vem especificando todas essas Inclusive o comorbidades. CID e a condição que a pessoa tem. Muito bem. Professor, então, para a gente finalizar, professoras, nós vamos passar um videozinho curto, né, para quem está em casa, relacionado à terceira caminhada Que foi de esse conscientização, ano. é Foi isso? muito boa, muito participativa. Muito bem. Vamos ver esse videozinho Sentimento curto? É só de gratidão. Então, vocês que estão em casa, prestem atenção aí como foi a terceira caminhada da conscientização, é isso? Conscientização sobre o autismo. Vamos ver? Estamos iniciando aqui em Currais Novos a caminhada de conscientização sobre o autismo. E a Nortear, Associação de Famílias de Pessoas com Autismo de Currais Novos, está realizando hoje a terceira caminhada da conscientização, com uma participação especial das famílias, das escolas e de todas as instituições que acolhem nossos filhos, nossas crianças, adolescentes e adultos com autismo aqui da nossa cidade. E é com grande orgulho que daremos início agora à nossa caminhada, passando o nosso recado em prol da causa do autismo. Vamos juntos? Professoras, e aí o que dizer dessa caminhada, já que vocês estiveram presentes ali, no corpo a corpo, né? Dando a cara a tapa e se mostrando para a comunidade, né? E mostrando que aquela sementezinha que foi plantada lá há 5 anos atrás, não é? Ela foi regada direitinho e os bons frutos hoje estão sendo... começando a aparecer. Não é? O que dizer, sentimento é professora? de gratidão, o sentimento é de esperança, de que a gente está no caminho certo, de que a gente está sendo mais acolhido, de que está tendo um olhar mais sensível para a nossa causa e principalmente que o despertar, aquilo que a gente desenvolveu com nossos projetos, nossas campanhas e buscando as conexões, seja na área de saúde, seja na escola, seja nos parceiros, a gente realmente está fazendo a coisa certa. E eu queria também só finalizar fazendo um agradecimento à nossa mídia local, a CIDES TV e internet, que sempre foi muito parceira conosco, e todas as rádios da cidade que nos buscam, que nos dão espaço de diálogo. Então, assim, o recado que eu gostaria de deixar para a sociedade em geral é que haja mais acolhimento, que você possa acreditar no potencial da pessoa com deficiência, seja pessoa com autismo, seja deficiência física, o que quer que a pessoa de condição especializada que a pessoa tenha especial, que você possa acolher com respeito. É você conseguir se colocar no lugar do outro. Que você conseguindo se colocar no lugar do outro já é um grande passo para as coisas boas acontecerem. Então, assim, é por mais respeito, é sobre construir espaços acessíveis, não só questões físicas, mas espaços acessíveis no coração das pessoas em geral, sabe? E não é sobre mim, não é sobre Rosa, não é sobre outra mãe que está à frente na diretoria. É sobre nós. Tá certo? É uma luta. Nós temos uma bandeira, que é o autismo. Tá certo? A gente não ergue bandeira política, a gente não ergue bandeira de outras esferas. A gente ergue a bandeira da nossa comunidade. E a nossa luta é por mais harmonia, é por mais condição, para que nossos filhos cresçam, construam seus espaços, exerçam a autonomia e a cidadania deles. Muito bem. Agora, Simples assim. Agora é com a senhora, professora Rosailma. A senhora, enquanto mãe,
né? E segunda secretária, né? Sim, assim, sim. do Nortear hoje, quando a senhora observa esse vídeo da terceira caminhada. Ó, a caminhada é o fechamento, né? Porque assim, a gente já tem feito toda uma campanha em rádio, como o Gil disse, esse ano foi muito participativo. Muito. Não só nós da diretoria, como outras mães. A partir do momento que a gente veste a camisa, Isso. né? Que todo ano a gente procura fazer uma camiseta para que a gente brilhe nesse dia assim, que mostre à sociedade que nós vivemos numa luta, que nós estamos ali mostrando o nosso lugar. Que coisa bacana. E esse ano foi muito bom, porque foi muitas famílias, diferente do ano passado que tinha muita chuva, que foi muito bom, mas o ano passado a gente tinha planejado até um pit stop e não conseguiu por causa da chuva. Esse ano foi mais famílias, mais escolas, não foi no dia mesmo, mas foi na segunda-feira, onde o comércio estava aberto, onde a sociedade estava presente, para mostrar a nossa união, porque o importante é mostrar que nós somos uma associação e que nós somos unidos por nossa causa. Que coisa boa. Né? Com certeza. Para a gente finalizamos com chave de ouro, né, mostrando a terceira caminhada de vocês. Dizer para vocês que foi um prazer muito grande receber vocês aqui e que vocês irão retornar, né, para mostrar mais avanços e para mostrar aqui que o processo de conscientização e de aceitação realmente ele aconteceu como forma de prioridade, né? E para quem está em casa não precisa mais dizer nada. Isso que foi apresentado hoje aqui é a mais pura certeza de que o processo inclusivo na nossa cidade, ele avança a passos largos, mas depende de vocês que estão em casa, de cada um, de aceitar o que a lei determina, que a inclusão é uma prioridade. E para a gente finalizar o programa de hoje, que vocês fiquem todos com Deus, eu gostaria da gente finalizar o programa de hoje com um brinde a vocês, famílias, e um brinde ao Nortear. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão em casa. Tchau, tchau.